paz seja convosco, irmãos. Estou passando aqui para deixarmos o nosso versículo dessa semana, né? O nosso versículo de hoje, né? Que está lá em Efésios 4:32 e que fala assim: Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Então, quem estava falando ali era Paulo, né? E ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, né? E Paulo, provavelmente, quando escreveu esta carta, ele estava preso, né? Estava preso lá em Roma. O tema principal da carta de Éfeso é o propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, que é a Igreja de Cristo. Paulo dá vários conselhos nessa carta, né? E um deles é sobre o perdão. Ele está nos dizendo para não olharmos para as coisas que já passaram, que não devemos viver pela dureza de nosso coração carnal, nos tornando insensíveis. Paulo está dizendo que na vida nós vamos encontrar pessoas ou coisas que vão nos magoar, né? E que nós não devemos deixar que isso entre no nosso coração, para que nós não ficamos endurecidos e insensíveis às coisas que acontecem ao nosso redor, né? Que devemos perdoar. Lá em 4:20, ele está dizendo que não foi isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele veio e disse que se alguém te bater na face, que a gente tem que oferecer a outra face. Ou seja, nós temos que estar sempre perdoando. Né? Os 70 vezes 7 de Jesus é por dia. Né? Então nós temos que ficar assim bem atentos e, como se diz, e pensar. Quem que vai te ofender 490 vezes, né, num dia? Você vê o tamanho do perdão, o quanto é importante o perdão. Né? O velho homem é aquilo que éramos antes de sermos salvos. E o novo homem é a nossa vida em Cristo. Então, se nós somos de Cristo, nós temos que trabalhar o perdão todos os dias das nossas vidas. Lá em 1 Pedro 5:5, Pedro está dizendo que nós podemos nos revestir do caráter de Cristo. Não sermos iguais a Cristo, mas nós podemos olhar o exemplo de Cristo e usar nas nossas vidas. Né? Nós devemos ser rápidos em perdoar e cheios de misericórdia para aqueles que nos têm ofendido. Né? E que nós também temos que ter um olhar além daquela pessoa que está te ofendendo. Né? Às vezes as pessoas nos ofendem porque elas estão machucadas, então elas também querem machucar outras pessoas. Às vezes elas também nem sabem o porquê que te ofendeu, o porquê que te magoou tanto. Né? Mas nós temos que orar por essa pessoa e pedir para que Deus limpe o nosso coração, porque o perdão começa primeiro em nós, para depois a gente exigir o perdão que os outros nos perdoem. Né? Isso quer dizer que nós temos que ter um olhar além daquilo que nos foi feito, porque nós também erramos, né? Fazemos coisas que não queremos e nós também pedimos perdão. Todos os dias nós erramos. Nós erramos com o nosso próximo, erramos principalmente com Deus e todos os dias nós pedimos perdão. Vocês já imaginaram se Deus começasse a revidar e não perdoar mais ninguém? Já imaginou? A gente errou, pediu perdão, Senhor, pelo amor de Deus, me perdoe, em nome do seu Filho Jesus Cristo, me perdoe, e Cristo virá para nós e falar assim, eu não te perdoo. Você já fez isso várias vezes e eu não vou te perdoar. Vocês já imaginaram isso? Pensem só um pouquinho antes de vocês falarem assim, eu não perdoo porque a pessoa não me perdoou, ele tem que vir aqui pedir perdão para mim. Mas será que não é nós que temos que começar a limpar no nosso coração? Não é nós que temos que mudar o foco da nossa oração e pedir para que Deus nos perdoe? Né? Nos perdoe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos mesquinhos? Não é isso que nós temos que fazer? E eu deixo essa pergunta para os irmãos pensarem. Né? E se Deus não aceitasse o sacrifício de Jesus Cristo? Jesus Cristo ele veio, ele nos mostrou que Deus é amor, que a sua doutrina é inteiramente baseada no amor. E se a gente ama alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perdoar. Né? Nós temos que
ter nosso coração limpinho para as coisas que nos é feita. Né? Todos os dias alguém nos magoa. Então, todos os dias a gente tem que estar sempre perdoando. Né? E eu insisto na pergunta, e se Deus não aceitasse o sacrifício de Cristo, o que seria de nós? Né? Então, irmãos, antes de abrirmos a nossa boca e pronunciarmos a palavra eu não perdoo, vamos pensar o que seria de nós, se não fosse o amor e a graça de Jesus Cristo nas nossas vidas. Né? E eu deixo essa reflexão para que vocês ouçam, vocês pensem bastante no que foi feito, no que vocês fizeram, porque às vezes a gente só olha o erro do outro e não olhamos o nosso. E eu peço em nome de Jesus Cristo, né, que esta oração seja, que essa mensagem seja recebida por vocês, né, que Jesus possa entrar todos os dias nas nossas vidas e no nosso coração. E que nós possamos perdoar, verdadeiramente limpar o nosso coração, entregar para Deus e deixar que Deus cuide. Porque às vezes nós perdoamos, mas nós queremos que Deus castigue, né? Eu perdoo, mas Deus põe a mão. Vamos mudar o foco da nossa oração. Vamos falar, Jesus, limpa o meu coração. E quanto a outra pessoa, o Senhor sabe a melhor situação que deve fazer. Se o Senhor quiser perdoar, o Senhor perdoa. Se o Senhor não quiser, eu sei que eu perdoo e que o meu coração está limpo. Amém, irmãs? Vamos refletir sobre isso, né? E se Deus não aceitasse o sacrifício de Jesus Cristo em prol de nossas vidas e de nossa salvação? Amém?